Curitiba é o berço da literatura infantil de todo o Brasil. Isso graças a uma obra de 1909, do Emiliano Perneta, que foi musicada em 1917 por Benedito Nicolau dos Santos, se tornando a opereta infantil A Vovozinha. Eu sou Gerard Rajar e este é o Ópera Sem Drama. Emiliano Perneta, um nome que é mais do que uma rua em Curitiba. Ele, poeta, professor de Direito, fundador da Universidade do Paraná, a primeira universidade do Brasil, promotor público, foi o príncipe dos poetas paranaenses. E foi coroado príncipe na ilha que leva o nome de sua grande obra, Ilusão, no Passeio Público de Curitiba, pouco antes de morrer, em 1921. Porém, o nome de Emiliano Perneta transcende ao direito, às letras jurídicas, o próprio magistério e, quando se fala em literatura infantil do Brasil, esquece-se de Curitiba, pois foi ele o primeiro a escrever uma peça diretamente às crianças. Musicada em 1917, a opereta A Vovozinha conta um drama social de Curitiba e do Brasil da época. Era importante falar diretamente às crianças. Não havia produtos culturais para crianças. As crianças acompanhavam e consumiam a produção dos adultos. Os grandes romances eram distribuídos em fascículos, né, junto com os jornais diários da época. Então as famílias se reuniam com os escravizados, com os agregados, com as crianças, com já os mais adolescentes, e lia-se, uma das pessoas letradas da família, lia o romance ou o capítulo de romance para que todos escutassem. Então esses produtos culturais não eram direcionados diretamente para as crianças. Curitiba foi a primeira a pensar, via Emiliano Perneta, numa peça, a princípio teatral, chamada A Vovozinha, já fazendo uma crítica social da época para que crianças assistissem e que crianças consumissem essa produção cultural. Obviamente as crianças de hoje não são iguais às crianças de antigamente. Até porque, mais antigamente ainda, não existia a noção de crianças como a gente percebe hoje. A invenção da infantilidade, a invenção da infância, é uma invenção burguesa pós-revolução industrial. Foi aí que se entendeu a importância de se preservar a idade pueril e a inocência desses seres humanos até a idade, pelo menos, da adolescência. Logicamente, uma peça que foi escrita por um adulto, que não era propriamente um educador de crianças, não teria uma linguagem como hoje entendemos a linguagem das crianças. Então, obviamente, hoje nós não podemos dizer que a opereta A Vovozinha seja uma peça para as crianças assistirem. Embora, em 2012, nós colocamos as crianças da rede municipal para assistir e adoraram e entenderam, até porque tem toda a questão da mágica da própria ópera. Mas, obviamente, uma ópera infantil tem outras características, tal qual o teatro infantil, tal qual o circo, né, que tem toda uma questão de ludicidade, que em A Vovozinha é tratada por assuntos muito sérios. Inclusive, já vou aqui dar o spoiler, a vovozinha morre no final. O que para uma criança assistir não é algo tão interessante, ver uma senhora de idade morrendo em cena com uma chuva de pétalas de rosa sobre a cabeça dela. Logicamente, a gente não coloca hoje a vovozinha dentro da pleiade das óperas ou das peças tipicamente para crianças. Mas é importante relevar a obra literária pelo pioneirismo que tem em Curitiba. Isso não quer dizer que nós não podemos, para frente ou no futuro, pensar em novas versões dessa ópera ou das outras peças do Emiliano Perneta para crianças. Importante ressaltar que essa época, 1917, é aquele período em que Lazar Segal já começa a discutir o modernismo, que vai culminar na Semana de Arte Moderna de 1922, com Pagliuel, Tarsila do Amaral, Ranita Malfatti, Osvaldo de Andrade, ele não gostava de ser chamado de Oswald, é Osvaldo de Andrade, e o próprio Villa-Lobos, que pouco tempo antes estava no Paraná. Esse pensamento da época de se construir um ideário, de se construir um sotaque, de se construir um ritmo típico brasileiro, para que nós não precisássemos consumir o que vem de fora, mas fazer com que os outros estrangeiros consumam
o que nós produzimos, por isso o Manifesto Antropofágico, o Manifesto Pau-Brasil, tem muito a ver com esse tipo de composição dessa ópera. Obviamente eram pessoas que hoje chamaríamos de esquerdistas, são pessoas que hoje poderíamos até enquadrá-los como humanistas, pessoas críticas. Por isso a ópera, a Vovozinha, é extremamente crítica quanto ao casamento. Mas o importante aqui é relevar o pré-modernismo. Era como se uma locomotiva ao longe já anunciasse a chegada numa estação. Essas obras artísticas, de artes visuais e de música, que já prenunciavam, já anunciavam com uma locomotiva ao longe que chegaria o momento do Brasil ter uma forma própria de se expressar nas linguagens artísticas. A Vovozinha é um pré-modernismo, é um pré-22, em que mostra muito claramente a alma de Heitor Villa-Lobos, a alma e os ideais de Benedito Nicolau dos Santos, a alma e os ideais de Emiliano Perneta, que acabou morrendo sem ver o modernismo que ele tanto também pugnou. Emiliano Perneta morre em 1921, deixando um grande legado, além das poesias conhecidas, um legado no teatro, com, por exemplo, a peça Pena de Italião, na ópera, além da Vovozinha, o Papel Inocência, que ficou inédita até poucos anos atrás, mas a Vovozinha em especial foi o que mais surtiu sucesso na época, por conta da música do Benedito Nicolau dos Santos. Pouco antes de Emiliano Perneta falecer, em 21, Benedito Nicolau dos Santos, que musicou a opereta Vovozinha, tem uma história muito interessante com essa formação da música paranaense como um todo. A Vovozinha traz a música de salão, a música que vem das camadas mais baixas, da música de gafieira, da música das cozinhas, das varandas, das despensas, umas aquelas valsinhas típicas daquela época, que é transposta para dentro do ambiente do teatro. Nicolau dos Santos teve uma coisa muito interessante na vida dele, porque quando ele começa os seus estudos musicais, ele prioriza, obviamente, a carreira de burocrata. E ele vira chefe da alfândega em Paranaguá. Ele sai de Curitiba, onde nasceu, vai estudar, inclusive, música no Rio de Janeiro. Quando volta para o Paraná, ele assume a alfândega de Paranaguá, um posto muito importante para a época, justamente por causa do Porto do Gato, hoje o Porto de Paranaguá. E lá ele assume, muito católico que era, a chefia do serviço religioso da matriz Nossa Senhora do Rossio. E com a sua orquestra do ofício religioso, aonde compôs muita coisa para as missas fúnebres, para todo o serviço religioso propriamente dito daquela paróquia, ele recebe a visita de um pequeno em idade e pequeno instrumentista carioca chamado Heitor. Ele o escuta no violoncelo e um rapaz muito astuto que diz para ele que se chamava Heitor Villa-Lobos e que estava correndo o Brasil para conhecer os ritmos brasileiros. Havia acabado de descer a serra e havia pedido um lugar na orquestra do Serviço Religioso de Paranaguá, regido por Benedito Nicolau dos Santos. O pequeno Heitor Villa-Lobos nunca tinha tocado em orquestra, tinha pouca experiência instrumental e musical, mas Nicolau dos Santos não pensou duas vezes naquele desconhecido que passou a ser o maior nome da música modernista brasileira pós a semana de 1922 e agregou o Heitor Villa-Lobos naquela orquestra religiosa, porém orquestra, de Paranaguá. Foi aí que começa a grande passagem dos conhecimentos de regência do paranaense Nicolau dos Santos, que foi chamado de maior musicólogo do Brasil por Mário de Andrade, cuja obra Sonometria em Música é reconhecida na Europa, porém não é lida aqui no Brasil, e ele passou os seus conhecimentos de regência para Villa-Lobos, que utilizou até o fim da vida. Isto é, Villa-Lobos começa a sua formação formal como maestro na Orquestra de Paranaguá, pelas mãos de Nicolau dos Santos. Foi aí que Nicolau dos Santos começa a entender também a importância da música regional. Foi nessa época que também foi musicada a Vovozinha e que, uma vez estreada no Clube Literário de Paranaguá, em 1917, teve restas rápidas em Curitiba e depois em Ponta Grossa.
pouco se sabe ou pouco se valoriza da história de Ponta Grossa dentro do cenário musical paranaense e brasileiro. Mas o primeiro grande conservatório de música do Paraná, que foi o Conservatório de Música do Paraná, fundado por Leonard Kessler e depois assumido por Antônio Melillo, passou de Curitiba para Ponta Grossa. E praticamente é o mesmo conservatório desde aquela época até hoje. Ponta Grossa, então, já naquela época, era um polo de ensino e de prolatação da música paranaense brasileira. Tanto é que a Vovozinha também é apresentada em Ponta Grossa. A Vovozinha é, então, a primeira peça, a primeira produção de palco, a primeira produção cênica do Brasil, além de literária, dedicada às crianças. E já começa com uma crítica ao casamento de classes desiguais, há uma crítica ao preconceito e uma crítica àqueles que não vivem de amor ou vivem de poesia. A montagem que estamos apresentando aqui é uma montagem que fizemos em 2012 na Capela Santa Maria, regida pelo maestro Jaime Zenamon, que também ajudou a fazer a restauração e a reinterpretação das partituras, com o pianista Benhur Sionek como correpetidor, a ensaiadora, a professora Denise Sartori, e um elenco maravilhoso que, entre tudo, tem coisas muito interessantes que nós precisamos aqui relevar. A primeira delas é como a partitura chegou até os dias de hoje. Depois que Benedito Nicolau dos Santos terminou a sua grande obra e compôs praticamente até morrer, já nos anos 50, grande parte da obra foi perdida. A parte da obra de Emiliano Perneta, praticamente, se não a teatral, também foi perdida, ao que não foi, na época, publicado diretamente em livros. Mas a partitura da Vovozinha foi remontada em 1966, no Teatro da Reitoria, quando o filho de Nicolau dos Santos era professor da Federal, inclusive chegou a ser reitor da Universidade Federal do Paraná, e comemorava-se à época um ano importantíssimo, aquele ano de 1966. Então, eu tinha pelo menos uma pista de que a partitura existia e estava às voltas, pelo menos uma pista, da Universidade Federal do Paraná. Procurei durante muitos anos essa partitura e acabei não encontrando, mas Wilson da Silva Boia, um coronel do Exército, músico, amigo de Baden-Powell, inclusive, quando eu era adolescente, frequentei o apartamento do professor Dr. Wilson Boia aqui no Alto da Glória, e um dia encontrei Baden-Powell, violinista, na casa dele. Ele, um pouco antes de morrer, em 2003, 2004, me deu umas partituras que ele disse ser de música regional e que eu ia me interessar. Eram fragmentos de A Vovozinha. E passei ali quase 10 anos tentando achar o resto dessa partitura. Até que Gedeon Martins, viúvo de Hildegard Sobol Martins, que foi regente da Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná, onde eu também toquei quando adolescente, acabei por procurá-lo e ele não me atendeu na viuvez, porque ele estava extremamente chateado e deprimido com a viuvez que estava passando. E ele passou debaixo da porta da onde ele estava internado como uma pessoa que não queria mais ter o brilho da vida, e passou debaixo da porta uma pasta de partituras que eram os originais que me faltavam da Vovozinha. Foi uma questão de meses para que eu e Jaime Zenamon conseguíssemos remontar esse grande quebra-cabeças para que tivéssemos de volta não só o texto, mas também a música, nessa audição que aqui escutamos, ou que aqui escutaremos no piano, mas que foi composta para a orquestra completa. Logicamente, quando a gente monta uma peça de ópera, geralmente são peças consagradas. Então podemos pegar uma ópera extremamente conhecida como Carmen, que praticamente todos os cantores / atores líricos já têm de cor. E é muito mais fácil de fazer. Quando nós pegamos uma peça regional, uma peça que nunca foi montada nos nossos tempos, uma peça que foi restaurada pelas nossas mãos, e temos que recompor tudo isso, é um outro tipo de trabalho. E é muito mais difícil. Além de ser um prazer diferenciado do que aquele habitual daquele que monta ópera já como profissão, como nós, mas também há um desafio. A Vovozinha, obviamente, não foi diferente disso.
Quando pegamos música regional em ritmos extremamente particulares, como os nossos do Paraná, onde nós podemos escutar o sotaque da música paranaense, onde nós podemos nos remeter para como falavam, para como dançavam, para como cantavam, para qual era realmente o sotaque musical da música, da fala, do pensamento dos curitibanos e dos paranaenses de então, nós fazemos uma espécie de viagem no tempo, de tentar voltar a interpretar como que aquele compositor escreveu aquilo, o que na época estava em voga, quais eram os ritmos que na época eram correntes. E tudo isso é feito um trabalho de restauração, é feito um trabalho de reorganização desses papéis, porque geralmente eles não vêm organizados ou os acervos não guardam muitas vezes, ainda mais aqui no Paraná, esses acervos musicais, quando existem, não são preservados como deveriam. E na Vovozinha foram praticamente 2 anos para que conseguíssemos ter uma espécie de copião, uma espécie de primeira versão, uma espécie de ponto de partida. Esse ponto de partida foi muito importante. Na época foi notícia em vários jornais, foi capa do então Guia Oficial da Cidade, Curitiba Apresenta. Foi a época que nós chamamos o Gustavo Krelin, hoje um famoso figurinista e dono de ateliê, para fazer os figurinos todos com material reciclável para a ópera. E foi assim que as crianças rumaram das escolas públicas e que os adultos puderam rever, né, essa montagem de A Vovozinha. Uma das pessoas que eu me lembro em 2012, há 10 anos atrás, que estava na plateia, era Séries de Ferrante, filha de Salvador de Ferrante, irmã de Mimbá de Ferrante. O professor Mimbá de Ferrante, do Arquivo Público do Paraná, que foi diretor do Arquivo Público do Paraná, e ela, filha de Salvador de Ferrante, nome do Auditório Guairinha e diretor da Companhia Teatral Renascença, que na época também já tinha ajudado a montar as primeiras versões de Marumbi e da Vovozinha, estava na plateia. E ao terminar, a dona Séries de Ferrante pegou no meu braço e disse: tem algumas partes dessas músicas que eu lembro. Então isso nos mostra que, por anos a fio, posteriormente, dessas óperas terem passado 1 ou 2 vezes pela cidade, ficou na memória coletiva, ficou no subconsciente emocional dos curitibanos os ritmos, como por exemplo, da Vovozinha. Foi assim que a opereta A Vovozinha, escrita em 1909, musicada e apresentada em 1917, remontada em 1966, pôde ser mais uma vez vista e ouvida em 2012, fazendo o reconhecimento que tem jus de ser a primeira peça infantil da história do Brasil.